Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 30 até o 36 do capítulo 8 do Evangelho de João, pois assim nos diz a palavra de Deus. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, no verso 30, nós temos o seguinte registro: ditas estas coisas, muitos creram nele. Era exatamente isto que Jesus esperava que ocorresse ao pronunciar os seus ensinos, que os homens crescem nele e nas suas palavras. Todavia, a fé que brotou no coração de boa parte daquelas pessoas não era uma fé robusta, posto que dali, do meio daquele mesmo grupo, se levantou uma hostilidade tamanha para com Jesus, que levou o evangelista João a fazer o seguinte registro no verso 59. Pegaram em pedras para atirarem nele. Não obstante isso, Jesus deixou bem claro aos seus ouvintes que a fé na sua pessoa seria permanente se cumprissem uma única condição. Pois disse ele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outro meio de ter aumentado a nossa fé em Jesus. A obediência à sua palavra é, portanto, o único meio. Um discípulo genuíno de Jesus é aquele que guarda a palavra de Deus no coração para a cumprir. E isto implica em absorvê-la e vivenciá-la de forma contínua e crescente. Pois o discípulo permanece na palavra de Cristo não para ser salvo, mas porque já foi salvo pela fé. A palavra de Cristo é a verdade, e o conhecimento da verdade é simplesmente libertador. E o homem é verdadeiramente livre quando o pecado já não exerce domínio sobre ele, devido à palavra de Cristo que naturalmente passa a governar a sua vida. O homem que não conhece a verdade, que é Cristo e a sua palavra, vive na escuridão, muito embora se julgue um ser livre. Ao pronunciar as palavras contidas no verso 31, os que o ouviam reagiram duramente, dizendo que por serem descendentes de Abraão, jamais haviam sido escravos. Eles disseram a Jesus, conforme registrado no verso 33, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Meus queridos, a escravidão espiritual cega os homens de tal forma que se tornam incapazes de reconhecerem até mesmo as coisas mais óbvias. Como assim? Nunca haviam sido escravos de ninguém? Só no Egito, os seus antepassados foram submetidos à escravidão por pelo menos 3 séculos, e na Babilônia por quase um outro século. E na atualidade, enquanto conversavam ali com Jesus, aquelas pessoas estavam vivenciando suas vidas sob o domínio do Império Romano. Mas eram incapazes de reconhecer esta realidade, posto que ainda permaneciam na mais cruel de todas as escravidões, a escravidão da alma. E o que é o pior, elas não estavam de fato se referindo na fala que fizeram à escravidão política ou social a que haviam sido submetidas. Mas, ao retrucarem a Jesus, queriam era mostrar que jamais haviam sido subjugadas à escravidão religiosa, o que também não era uma verdade, visto que muitas vezes se curvaram aos deuses pagãos dos povos aos quais foram submetidas.
Todavia, se julgavam livres espiritualmente falando. Jesus então fez uma declaração solene. O que ele tinha a declarar era tão importante que iniciou com as palavras: em verdade vos digo. E declarou logo a seguir: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Com tais palavras, Jesus deixou bem claro que, independentemente de ser judeu ou não, todo o que comete pecado é, sim, escravo do pecado. Não é pelo fato de serem descendentes de Abraão que poderiam aquelas pessoas considerarem-se livres espiritualmente, pois, como bem afirmou o Senhor Jesus, todo aquele que vive na prática do pecado é, portanto, um escravo do pecado. O pecado se torna senhor desses tais, dominando-os e escravizando-os, e esta era, sim, a condição daquelas pessoas. Elas, porém, não admitiam o fato de que ninguém está isento do pecado, nem mesmo os filhos de Abraão. Jesus então declarou: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre, destacando assim o contraste que existe entre um escravo e um filho. Existe um abismo entre a escravidão e a liberdade. O escravo, uma hora ou outra, poderá ser dispensado ou vendido, tendo que deixar a casa. O filho não. Este permanece para sempre vinculado à casa, gozando de todos os seus privilégios. Jesus terminou esta sua fala afirmando: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, deixando assim bem claro que a verdadeira liberdade espiritual só pode ser obtida por intermédio da sua própria pessoa, do Filho Jesus. A verdadeira liberdade espiritual não pode ser obtida por conta de um legado de intimidade com Deus vivenciado pelos que nos antecederam. Tampouco pode ser obtida por conta do cumprimento de rituais religiosos, ainda que sejam para o verdadeiro Deus. Somente o Filho de Deus, Jesus, pode libertar o homem pecador. Pense nisto, proclame isto. Vamos orar? Senhor amado, obrigado porque conhecer a verdade, conhecer Jesus, é simplesmente libertador. A sua palavra nos liberta da escravidão do pecado. Pai, que nós possamos anunciar essa verdade às pessoas à volta, porque um dia já fomos escravos do pecado. Hoje somos seres livres, porque alcançamos a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não podemos reter essa verdade só para nós. Nós precisamos proclamá-la aos que estão à nossa volta. Por isso, dá-nos a tua graça de proclamarmos sempre, e também, Senhor Deus, abre o coração das pessoas para que, vendo, entendam e creiam em Jesus e recebam a verdade libertadora e permaneçam nessa verdade por louvor da glória dele. É a oração que fazemos a ti, no nome precioso, no nome dele, no nome do Senhor Jesus, que é a nossa fonte de libertação. No nome dele que oramos. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.